Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus pode esvaziar a unção. Então, o Espírito Santo de Deus nos foi outorgado. Porém, veja, você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode extinguir o Espírito Santo. Se pode ser extinto o Espírito Santo, isso quer dizer o quê? Que também a unção que permanece sobre nós, ela pode se esvaziar. Então, tem muita gente que fala, eu errei, eu pequei, continua no pecado, mas eu sou pastor, ninguém vai me tirar a unção de pastor. Mas será que a unção de pastor está se manifestando sobre você? Ou somente o título? Será que está sobre essa pessoa a verdadeira unção e o manifestar de todo o potencial do Espírito Santo? Ou somente um cargo? Então é importante nós sabermos, porque a unção, ela traz algo chamado realização. Como é que é isso de realização? É o processo espiritual, porque a unção, ela transforma o homem. Quando é derramada a unção, os atributos de Deus começam a fazer parte do homem. Quer um exemplo? Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, lembram que ele era alguém tímido? Lembram que numa provocação que houve ali de um primo de Malco, que ele tinha cortado a orelha, ele ficou lá no canto dele, eu não, e até praguejou contra Jesus, uma pessoa tímida. Agora, quando ele foi cheio do Espírito Santo, a unção se manifestou sobre ele, o que aconteceu com o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro criou ali, pelo Espírito Santo, uma pregação perfeita, chamada querigma. 3.000 judeus se converteram naquele momento que ele pregou. Como é que pode? Uma pessoa que é um pescador, iletrado, de repente, começa a falar com uma autoridade, varões israelitas, e aí começa a falar, traz uma pregação maravilhosa, uma unção, um poder, 3.000 se convertem. O que estava se manifestando sobre ele? A unção, os atributos de Deus. Porque o apóstolo Jesus, quando enviou os seus discípulos de 2 em 2, o que ele falou? Não se preocupem com o que vocês têm que falar, é meu Espírito que vai falar através de vocês. Porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E a unção, ela também tem um outro atributo, que é de quebrar o jugo. Vamos ler então 1 Samuel 16:13, que diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então vejam que Davi, quando ele foi ungido, foi derramado um óleo sobre ele, veio ali Samuel, o profeta, derramou sobre Davi aquele óleo, aquela unção se manifestou sobre ele e ele recebeu ali os atributos de Deus. Vejam que aqui o Espírito de Deus se apossou de Davi e ele foi transformado em outro homem. E olha que há um desdobrar espiritual tremendo, porque no momento em que ele recebeu aquela unção, ao mesmo tempo havia um espírito maligno sendo colocado por Deus na vida de Saul. E agora, olha que interessante, somente quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía da vida de Saul. Então vejam que a unção trouxe sobre Davi já uma transformação até nos referenciais espirituais dele. Ele começou a ter vitórias espirituais. E é importante nós estarmos atentos a essa transformação, porque a unção, ela traz sobre nós verdadeiramente os atributos de Deus, as virtudes de Deus se manifestam sobre a nossa vida. E à medida que nós buscamos, nos santificamos, tomamos posicionamentos espirituais, vamos falar sobre isso, essa unção, ela começa a crescer e transformar a nossa vida em outra, numa condição totalmente diferente. Porque até aquele momento que ele recebeu a unção, ele era um pastor de ovelhas, mas o que Deus tinha como constituição para a vida de Davi era a constituição de rei. Então a unção, ela liberou no mundo espiritual o manifestar dos atributos de Deus, das virtudes de Deus, a ponto dele tocar harpa e um demônio sair. E daí para frente começou todo um outro caminho para Davi.
Porque Davi não foi somente um guerreiro, Davi não foi somente um general ou um rei. Ele era o ungido de Deus. Essa unção se manifestou e transformou aquele que aos olhos humanos seria o último. Davi tinha mais 7 irmãos, todos mais velhos do que ele. Tinha 3 que eram guerreiros. E de repente ele, o mais novo, que tinha sido até meio negligenciado quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, ele foi colocado de lado, ninguém imaginou que poderia ser ele. Agora, qual era o aspecto importante para que aquela unção se manifestasse? Coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Encontrei Davi, homem segundo o coração, meu coração, que fará a minha vontade. Então, esses atributos, quando a unção se manifesta, esses atributos fazem com que ela se amplie dependendo do nosso posicionamento. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Nós vamos falar sobre o posicionamento apostólico. Então já sabe que a unção está aí, ela se derrama, mas nós temos que fazer uso dela, para que nós atinjamos aquilo que é a nossa constituição. E sobre isso, o posicionamento é muito importante. E vamos então agora encerrando esse momento e vamos ao quadro Acontece. Bom, eu, Bispo G e a Bispa Listenuta, te esperamos na Igreja Renascer em Cristo Costa Azul, em Salvador, na Avenida Otávio Mangabeira, número 2365. Temos cultos todos os dias e aos domingos a celebração da família, às 8, às 10, às 17 e às 19 horas. E eu te espero lá, venha renascer!